dia a todos e todas. É uma satisfação muito grande tê-los aqui nesse nosso evento do DIP. Antes de começar a nossa apresentação, dispensam as apresentações os professores Mário, Helena e Débora. Eu passo a palavra rapidamente ao nosso presidente, professor Rodrigo Brolha, para iniciarmos os trabalhos. Rodrigo. Mariana, obrigado. Bom dia a todos. Eu pedi a licença, Mariana, para poder falar por 2 ou 3 minutos no máximo, por ser o evento de encerramento do nosso ano, né? O nosso ano esquisito, atípico, né? Mas, curiosamente, muito produtivo para todos, né? E não foi diferente para o Instituto, né? Nós começamos com um evento em homenagem ao nosso fundador, o professor Renan Lotufo, que faleceu esse ano. Simbolicamente, nós da diretoria fomos eleitos no dia do seu falecimento. Então, é uma data cheia de simbolismo agora para o Instituto, né? E com essa homenagem, que foi muito, muito bonita, nós iniciamos uma série com esse evento, quase 9 eventos entre junho até agora, o final do ano. Então, foi um ano de muito trabalho para a nossa diretoria, e esse evento em especial, eu fiz questão de tecer essas pequenas palavras, e agradecer a Débora, a Helena e ao Mário, né, porque esse é um dos eventos que talvez tenha sido uma demanda dos nossos associados, né, até capitaneado pelo próprio Mário aqui, né, que era que nós expandíssemos as áreas do direito privado que o Instituto tratasse com os seus eventos, né? E eu achei que foi uma solução, foi uma sugestão muito, muito oportuna, Mário. E nós fizemos questão de que isso fosse não só nós chamássemos um evento com uma temática que o Instituto não estava com o olho mais atento, né? E que nós temos associados que são brilhantes nesse tema, como vocês, né? Como vocês três. E eu deixo aberto aos associados sempre a porta para que surgiram temas, surgiram temáticas, para que o Instituto vá realmente expandindo os seus esforços para todas as áreas de preocupação do direito privado. Então, eu acho que é simbólico o ano ser encerrado com uma temática não nova, mas nova, no âmbito do nosso Instituto. E eu realmente gostaria de agradecer, principalmente vocês três, Débora, Helena e Mário, por permitirem esse fecho do ano, na minha opinião, com chave de ouro. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram do Instituto esse ano, né? Agradecer a Mariana pelo trabalho muito importante que ela está fazendo na diretoria de cursos e na diretoria científica, né? Eu queria fazer o registro também do empenho de todos os diretores, né? Nosso vice-presidente, o professor Francisco Marino, nosso diretor executivo, o Diogo Melo, o Fábio Floriano, que é o diretor financeiro, que tem feito também um trabalho muito, muito árduo, né? A gente não sabe o quanto as questões administrativas e financeiras são demandantes, né? E a nossa diretora de comunicação, a Laura Patella. Tá? Então, é isso que eu gostaria de registrar. Atrás do logo do Instituto de Direito Privado tem uma pessoa que também tem trabalhado muito em prol do Instituto, que é a Kelly Roche. Muitos desses eventos não teriam acontecido se não fosse a Kelly, então eu também gostaria de deixar registrado o nosso agradecimento à Kelly por todo esse empenho que tem dado ao Instituto. Com isso, eu passo a palavra de volta à Mariana, e eu vou ficar aqui aprendendo com os meus amigos. Obrigada, Rodrigo. Eu endosso todas as suas palavras e
diante já da nossa curiosidade por esse tema e, como você bem colocou, era uma demanda que a gente fez questão de atender e pretende que ela seja melhor ainda atendida nos próximos anos, no decorrer das atividades do Instituto. A gente conta com a participação realmente dos associados para sugestões de temas, de debates, enfim. E eu, então, já passaria a palavra à professora Helena para iniciar aqui a nossa discussão, a colocação do tema. Talvez aqueles que quiserem, eu posso auxiliar nisso, aqueles que quiserem fazer as perguntas, a gente tem aqui o Q&A embaixo, acho que todos já estão familiarizados com isso. Então, aqueles que quiserem, puderem enviar, ao longo das exposições, enviarem suas perguntas, a gente vai ter ao final um tempo destinado para o debate, que acho que é o que mais enriquece, que é a nossa oportunidade de estarmos juntos, ainda que de modo virtual. Então, sem maior demora, professora Helena, a palavra é sua. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigada, professora Mariana. Antes de iniciar essa exposição, em que eu procurarei citar os principais pontos, segundo eu penso, atinentes ao tema escolhido para o debate na manhã de hoje, eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao IDIP pelo convite que me foi formulado, para que estar ao lado de colegas que eu tanto admiro, Em especial, eu registro a minha satisfação de compartilhar essa manhã com a professora Mariana, queridíssima amiga, com a professora Débora, uma amiga também igualmente querida, que há muito não vejo. Acredito que a última vez tenha sido em São Paulo, no congresso por ela organizado, da Fundação Humboldt, e também professor Rodrigo, que é um querido amigo, inclusive, da Faculdade de Direito da UFMG, onde eu leciono. Queria registrar também a minha alegria de compartilhar também essa manhã com o professor Mário, que acredito não se recorde da única vez em que estivemos juntos, em 2004, nas terceiras jornadas de Direito Civil em Brasília, onde eu estive na qualidade, eu era mestranda, estive na qualidade de representante do professor João Batista Vilela, que naquela ocasião esteve impossibilitado de comparecer por motivos de saúde. Espero que nós tenhamos mais oportunidades de estar juntos daqui em diante. E, por fim, gostaria de parabenizar o IDIP, todos os seus diretores, colaboradores, por essas iniciativas, porque realmente é muito gratificante e realmente muito uma feliz ocasião de ver tantas discussões de alto nível promovidas no âmbito do direito privado pelo Instituto. Eu fico muito feliz, especialmente porque, com o proliferar dos webinars nos últimos tempos, principalmente durante a pandemia, o que mais se teve foram ocasiões em que o direito privado foi discutido, acho que aquém do que poderia ter sido. Então, fico muito feliz de participar e de verificar, de constatar essas iniciativas do IDIP que realmente representam uma grande contribuição para o debate do direito privado no Brasil. Bom, o tema da sucessão do companheiro é marcado por um grande paradoxo, na minha opinião, porque, de um lado, parece muito natural que os conviventes, tal qual definidos pela lei, sejam chamados a participar da herança em uma posição, inclusive, privilegiada em relação a outros parentes do falecido. Essa conclusão deriva, no entendimento, do fundamento comumente invocado pela doutrina para poder balizar as opções legislativas em matéria de sucessão legítima. Porque se a disciplina normativa da sucessão legítima se ampara, ao menos em princípio, na vontade presumida do autor da herança, na vontade, não, obviamente, de um indivíduo especificamente considerado, visto que os regramentos individualizados não se compatibilizam com a aplicação geral das normas sobre a sucessão legítima, mas dos sujeitos, então, de um modo geral,
E se, por outro lado, essa vontade presumida se baseia na afeição que as pessoas, também de modo geral, têm pelos membros da família, com os quais elas mais proximamente convivem, não é nada mais natural que investir os companheiros da vocação hereditária necessária à participação na sucessão legítima. Né? São pessoas próximas, pessoas às quais, né, se presume o autor da herança está ligado, né, muito proximamente. Então, nada mais natural, se o fundamento da sucessão legítima é, de fato, a presunção, né, de um afeto, né, de uma vontade do autor da herança, e essa presunção é lastreada no afeto por ele, entre ele e os parentes mais próximos, nada mais natural do que conferir vocação hereditária a este companheiro, talvez até colocando numa posição de destaque na ordem dos chamados a recolher herança. Outro fundamento também associado à sucessão legítima, né, especialmente no que concerne a reserva de parte da herança aos chamados herdeiros necessários, que é a chamada legítima, corroboraria essa conclusão, porque se a sucessão legítima também encontra amparo na solidariedade entre os membros da família, solidariedade essa que levaria à previsão de regras, de modo a que os indivíduos da família fizessem parte, não ficassem privados dos necessários recursos para a própria sobrevivência, mais do que natural, mais uma vez, chamar o companheiro a participar dessa sucessão legítima, investindo da vocação hereditária necessária ao recolhimento da herança. Né? Então, também sob esse prisma, se mostraria oportuna e necessária a previsão de uma disciplina satisfatória acerca da sucessão do companheiro. Mas, se todos esses argumentos parecem muito claros e, mais do que isso, suficientes para justificar a atribuição de vocação hereditária ao companheiro no âmbito da sucessão legítima, eles esbarram na inevitável, na minha opinião, constatação de que a previsão de uma disciplina sucessória para a união estável se choca, de alguma forma, com a ausência de regulamentação que razoavelmente se poderia esperar, inclusive no campo sucessório, para um tipo de união que prescinde de qualquer tipo de formalidade. Porque a união estável, ela, né, como regra geral, se verifica na ordem dos fatos, prescinde de formalidade, e muitas vezes os próprios conviventes sequer se sabem companheiros, sequer se sabem conviventes, visto que no nosso ordenamento a união estável prescinde para a sua própria configuração de uma manifestação de vontade por parte dos companheiros. Então, nesse sentido, tendo em vista, então, né, que a união estável ela se manteria na ordem dos fatos, ela prescindiria de qualquer tipo de manifestação de vontade por parte dos companheiros, né? E mais do que isso, ela se colocaria, por assim dizer, no cardápio, oferecido àqueles que, podendo escolher o casamento, com regras claras, seguras, inclusive no tocante ao estatuto sucessório, acabam por optar, né, por essas uniões de fato, né, parece, de certa forma, ambíguo ou paradoxal que o legislador, para esse tipo de situação, erija um estatuto sucessório, sendo que aquelas pessoas que vivem em união estável, em tese, querendo, poderiam recorrer ao casamento para poder garantir, entre outras coisas, regras claras do ponto de vista sucessório. Então, há certamente um grande paradoxo nessa regulamentação, que é dado, de um lado, pelo fundamento próprio da sucessão legítima, a vontade presumida do autor da herança, e, por outro lado, a questão da própria regulamentação da união estável, que hoje é uma alternativa às pessoas colocada, né, no prato juntamente ao lado do próprio casamento. Esse sim com regras claras, muito bem individualizadas a propósito do estatuto sucessório. Então, não chega a ser propriamente uma surpresa que vários ordenamentos jurídicos tenham se simplesmente abstido de dar uma solução definitiva ao problema, tendo optado até por reconhecer, em muitos dos casos, direitos pontuais aos companheiros sobreviventes, sem investi-los
da vocação hereditária necessária para que eles pudessem, eventualmente, até concorrer com outros parentes do falecido. Então, eu cito aqui, por exemplo, a situação da Itália, que prevê direitos de natureza previdenciária e até mesmo um legado de posição contratual, de modo a permitir que o companheiro sobrevivente possa assumir a condição de locatário do imóvel que servia de residência do casal, em substituição ao companheiro falecido, parte no contrato de locação. Na Itália, houve o reconhecimento desses direitos por lei, né? Mas não houve um tratamento sistemático, muito menos a atribuição de vocação hereditária para que o companheiro participasse da sucessão. E aqui nós temos, né, uma postura que é muito comum em vários ordenamentos jurídicos, uma certa hesitação na disciplina da união estável. Como se sabe, né, entre nós não se verificaram esses escrúpulos identificados em outros ordenamentos a respeito do assunto, né? Porque desde pelo menos 1994 nós temos leis que reconhecem e disciplinam a sucessão do companheiro sobrevivente. Essas leis, e aqui também se inclui o Código Civil de 2002, sempre partiram da premissa de que, dúvidas não restando de que o companheiro sobrevivente deveria ser tutelado também do ponto de vista sucessório, tal proteção, como regra, não poderia ser a mesma reservada ao cônjuge sobrevivente. Algo que, na minha concepção, é plenamente compreensível, né? Sobretudo porque, nos dias de hoje, né, em que a opção pelo divórcio não encontra maiores embaraços, né, a união estável se coloca, como nós já dissemos, uma opção ao lado do casamento. Quem quer regras claras, seguras, inclusive do ponto de vista sucessório, né, formaliza a própria união por meio do casamento. Quem, por outro lado, não deseja essa formalidade, né, e mesmo podendo não se casa, pode até ser contemplado com regras, inclusive sucessórias, porém, né, menos, vamos dizer assim, fortes do que aquelas previstas em prol do cônjuge sobrevivente. Então, no meu entendimento, é algo completamente compreensível, né, que o legislador tenha feito essa opção, por tratar diferentemente situações que são diferentes. Então, nesse contexto, nada mais razoável do que reservar ao cônjuge sobrevivente do que direitos sucessórios, por assim dizer, mais reforçados do que aqueles reconhecidos aos companheiros supérstites. Porque não seria do interesse do Estado que as relações fossem formalizadas a bem da segurança jurídica? Seria. Então, também, sob esse ponto de vista, essa disparidade de tratamento sucessório se justificaria, pois se eu desejo, então, maior segurança sucessória, que eu me case e não que viva em união estável, né? Então, essa disparidade de tratamento não é anormal e, no meu entendimento, é plenamente compatível, inclusive, com a ordem constitucional, porque, por sinal, é a própria Constituição, né, que, de certa forma, reconhece as diferenças entre união estável e casamento e, de certa forma, incentiva essa formalização das uniões estáveis, no momento em que estabelece que lei deverá facilitar a conversão das uniões estáveis em casamento, né? Então, no meu entendimento, não há qualquer aberração nesse tratamento desigual, em um eventual tratamento desigual feito pelo legislador ordinário do ponto de vista sucessório entre uniões estáveis e casamento. Mas, como se sabe, essa não foi a estrada tomada pelo STF, que em 2017 alçou a sucessão do companheiro à condição de questão constitucional, tendo estabelecido, entre aspas, que no sistema constitucional vigente seria inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil, fecha aspas, que, como se sabe, né, é um dispositivo que trata da sucessão do cônjuge, inclusive em concorrência com outros parentes. É bem verdade, isso aqui deve ser dito, que o dispositivo do Código Civil que disciplinava a sucessão do companheiro, o artigo 1790, continha uma série de deficiências, para dizer o mínimo, né?
Deficiências essas que eu não posso enfrentar em razão do tempo de que eu disponho. Mas tais deficiências, todavia, não faziam esse dispositivo por si só inconstitucional, segundo eu penso. Então, do ponto de vista prático, o que o STF fez, sem amparo legal, diga-se de passagem, foi equiparar cônjuges e companheiros do ponto de vista sucessório como se tratasse de entidades rigorosamente iguais, algo que, obviamente, não são. E tudo isso foi feito com base em uma operação hermenêutica que eu considero duvidosa, em que tiveram papel de destaque princípios que, já pela enorme amplitude, solicitariam do intérprete cautela na sua aplicação. E aqui o caso mais gritante é o recurso à dignidade da pessoa humana, operado pelo STF na decisão que entendeu por inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que disciplinava a sucessão do companheiro, né, e que, né, nesse sentido, foi substituído pelo artigo 1829, devendo se estender todas as referências a cônjuge sobrevivente ao companheiro sobrevivente. Mas o STF foi além e não se contentou com o recurso apenas a esses princípios que expressamente constam do texto constitucional, como a dignidade da pessoa humana, tendo invocado aqui outros princípios que, pelo menos não expressamente, comparecem à Constituição. Então, essa decisão foi amparada também aos invocados princípios da, entre aspas, proporcionalidade como vedação da proteção insuficiente e também o princípio da vedação do retrocesso. Na minha opinião, o que houve aqui foi um mal disfarçado caso de ativismo judicial que, do ponto de vista prático, equiparou, nas consequências, categorias que bem poderiam conviver com regimes jurídicos diversos, inclusive sucessórios. E que, mesmo que assim não fosse, solicitaria uma intervenção do legislador ordinário para que igualadas fossem sob esse ponto de vista. Essa equiparação dos regimes sucessórios entre cônjuge e companheiro sobrevivente suscita, pelo menos em mim, algumas reflexões que o já mencionado, né, e festejado professor João Batista Vilela fazia a propósito da excessiva intervenção do Estado no âmbito das relações privadas, no particular, né, em especial a propósito da união estável. As suas ponderações, elas são muito atuais e me fazem pensar se com a já mencionada decisão do STF de 2017, nós não terminamos por violar a liberdade, a autonomia e a dignidade humana a pretexto de protegê-las. Eu encerro essa minha intervenção com um trecho do discurso preferido pelo professor Vilela na conferência de encerramento da primeira semana de Direitos de Família, promovida pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, em 2004. As ponderações por ele desenvolvidas nessa ocasião se revelam muito apropriadas aos dias atuais, principalmente a esse contexto da decisão de 2017 do STF, que acabou por igualar, do ponto de vista sucessório, cônjuges e companheiros sobreviventes. Algo que, né, de certa forma, contribui para retirar das pessoas a autonomia na organização das suas relações privadas, inclusive afetivas. Eis o que o professor Vilela, então, escreveu em 2004. Abre aspas, estamos perdendo a batalha pela liberdade no direito de família. Estamos sendo expurgados da autonomia de organizar nossas relações afetivas e de dar forma, expressão e destino ao nosso patrimônio. Mas, sobretudo, estamos perdendo nossa liberdade de amar. Uma conspiração urdida por legisladores, juízes, advogados e doutrinadores insiste em submeter o amor a efeitos extrínsecos às nossas vontades, fazendo nascer obrigações onde só queremos ver sonhos e emoção, monetarizando em tudo as relações de família e casando ex officio as pessoas que deliberadamente não se querem casar. Estar ou não estar casado é a mais pessoal das liberdades e unir-se pelo afeto mais sagrado dos direitos.
Hoje, as pessoas não podem mais se aproximar umas das outras por pura afeição, porque isso cheira a dinheiro, ônus, encargos, ou, para usar uma palavra da moda, tem sabor de estresse. Em uma ordem jurídica onde o casamento é gratuito e o divórcio se obtém facilmente, quantas vezes se queira, por que haver uma regulação das relações afetivas? Estáveis ou instáveis, é nelas ou fora dela, nelas e fora delas, é no casamento formal ou fora dele que cada um busca a realização de seus sonhos. E infeliz a sociedade onde temos de pagar pelos nossos sonhos. O Estado não tem o direito de nos proteger onde dispensamos a sua tutela, de nos defender onde abrimos mão de suas armas ou de nos impor o benefício de suas regras onde preferimos a prática da autodeterminação. A máxima invito non datur beneficium, se é válida para as relações patrimoniais privadas, mais ainda é quando está envolvido o nosso direito ao autodesenvolvimento, que, embora boa hora, o artigo 2º da Grundgesetz erigiu a categoria fundamental do ser humano. Me parece que a questão sucessória do companheiro, tal como tratada no direito brasileiro, se insere dentro desse discurso do professor Vilela, cujas aspas eu deixei de fechar, mas registro aqui toda a minha perplexidade a respeito do tratamento que vem sendo conferido à matéria, não apenas então no campo sucessório, mas também na previsão de direitos e de obrigações entre os companheiros, sendo que eu entendo que a questão sucessória em matéria de união estável representa apenas o último capítulo dessa, na minha opinião, infeliz evolução. Muito obrigada a todos. Obrigada, Helena. Fique à vontade depois para fazer suas considerações, mas acho que passamos a palavra ao professor Mário para expor a sua posição a respeito do que foi dito sobre esse tema, posteriormente a professora Débora, e ao final fazemos o debate. Eu peço a sua intervenção como moderadora. Obrigado, Mariana. Eu quero inicialmente agradecer o convite pelo IDIP, na pessoa do Rodrigo, cumprimentar as minhas colegas de mesa, né? Mesa virtual, mas não deixa de ser uma mesa, estamos todos presentes aqui nessa mesa, professora Helena, professora Débora, prazer muito grande debater aqui com vocês. E essa questão da união estável, eu até pegando o gancho do texto que a professora Helena leu do professor João Batista Vilela, é o que eu chamo do paradoxo da união estável. Até é um título de um trabalho meu que está publicado, que eu chamo um casamento forçado. É isso que está acontecendo com essa equiparação, não apenas no plano sucessório, mas em outros planos, entre casamento e união estável. O Estado está obrigando as pessoas, de certa forma, a estarem casadas, violando o mais fundamental dos direitos no exercício das relações familiares, que é exatamente a escolha de com quem casar e quando casar. O Estado está nos retirando essa escolha. E as origens de toda essa celeuma, a gente pode buscar numa interpretação equivocada que começou a ser feita pelos tribunais, especialmente a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, partindo de uma falsa premissa de isonomia. Ou seja, passou a se entender que o fato da Constituição de 88 haver reconhecido como entidades familiares, ao lado do casamento, também a união estável, isso asseguraria ou imporia uma isonomia total, ou seja, o tratamento infraconstitucional desigual estaria violando o princípio da isonomia. Isso é uma falsa premissa. Qualquer um que leu uma separata do professor Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o princípio da igualdade sabe que isonomia não é tratar igualmente os desiguais. Se as entidades familiares, união estável e casamento, possuem características diferentes,
é natural que a sua moldura normativa também seja diferente. Se o reconhecimento no plano constitucional da união estável como entidade familiar assegurasse essa isonomia plena, primeiro, não haveria necessidade da Constituição haver mencionado que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, e não se converte uma coisa em outra se ambas forem a mesma coisa. Então, por óbvio, a própria Constituição trouxe essa diferença. E mais, se fosse, então, para assegurar isonomia a todas, é de se lembrar que a Constituição também trata e menciona e reconhece a família anaparental, que é exatamente a entidade formada pelos irmãos, sem os pais. E se essa isonomia constitucional, então, se aplicasse dessa forma absolutamente desmedida, então os irmãos teriam que ser, por exemplo, herdeiros necessários uns dos outros, para que se assegurasse a paridade legal, infraconstitucional entre as entidades familiares. E, por óbvio, isso não ocorre. Então, essa premissa da isonomia como fundamento para a equiparação da união estável em casamento é absolutamente equivocada. A sucessão da união estável com o Código Civil de 2002, eu diria que estava razoavelmente bem regulada. Eu até vou discordar aqui unicamente nesse ponto da professora Helena em relação às críticas ao 1790. Eu acho que a redação não foi feliz, mas acho que a regulação da forma como estava, ou seja, ainda que o companheiro sobrevivente fosse preterido muitas vezes pelos colaterais, isso assegurava exatamente o exercício da autonomia privada. Porque se o companheiro autor da herança quisesse, no exercício da sua autonomia privada, contemplar o companheiro sobrevivente, ele o faria por testamento e poderia indicá-lo como herdeiro universal, já que os colaterais não são herdeiros necessários. Então, eu penso que estava até razoavelmente bem posto. E ainda que não estivesse, ainda que a escolha legislativa não tenha sido a melhor, foi uma escolha legislativa que, a meu ver, jamais padeceu de qualquer inconstitucionalidade. Eu sempre defendi que o dispositivo era constitucional, até fiquei bastante feliz até de ter sido citado em um dos votos vencidos naquele julgamento do Supremo, defendendo exatamente essa posição. Foi uma escolha legislativa, certa ou errada, justa ou injusta, mas foi uma escolha legislativa. Muito bem. E essa questão da equiparação, ela esbarra num outro erro, e aqui eu faço uma meia-culpa, porque trabalhei lá atrás nesse projeto de Código Civil, um erro de nós havermos colocado o cônjuge sobrevivente como o principal personagem da sucessão legítima, que é o que ocorre hoje. O cônjuge sobrevivente é o protagonista da sucessão. Ele é um herdeiro necessário, privilegiado e um herdeiro concorrencial, um herdeiro da terceira classe que vai estar quase sempre concorrendo com herdeiros da primeira classe e que vai estar sempre, qualquer que seja o regime de bens, concorrendo com herdeiros da segunda classe. Essa escolha legislativa de favorecer o cônjuge vem exatamente da época em que o anteprojeto de Código Civil foi elaborado e que se inspirou na alteração semelhante feita no Código Civil português. Só que, com o passar dos anos, vejam que coisa interessante, os próprios portugueses se deram conta que aquela alteração do Código deles fora equivocada. Por que equivocada? Por que o equívoco de privilegiar o cônjuge? Porque quando se pensou nessa ideia, o fundamento era o de que, dentre os membros da família
nuclear, o cônjuge seria aquele mais longevo, vamos chamar assim. Por quê? Porque os filhos se vão, os filhos crescem, os filhos vão embora. E quem fica até o final, vamos chamar assim, com o autor da herança, seria o cônjuge. Mas isso na sociedade do passado, na sociedade pré-divórcio. Hoje, a realidade é completamente diferente. A maioria de nós e de todos vocês que nos assistem sabem que a realidade que nos cerca é aquela de múltiplos relacionamentos, das chamadas famílias reconstituídas ou famílias recompostas. Os casamentos para a vida eterna, os casamentos únicos, a gente sabe que nas gerações atuais são mais raros. Então, numa situação em que um casamento é tão facilmente dissolúvel, como colocar o cônjuge como principal personagem da sucessão? Ou seja, aquele, e eu digo sempre isso em palestras, aquele que tiver a sorte de estar sentado na cadeira de cônjuge no momento em que a sucessão for aberta, esse terá todos os privilégios, ainda que esteja casado há 1 ou 2 meses. O outro, que foi casado durante 40 anos e que já está divorciado, nenhum direito sucessório terá. Então, isso é outro paradoxo. O cônjuge não poderia ter essa posição tão privilegiada no âmbito da sucessão legítima. E aí, vejam, no momento em que se critica essa posição privilegiada do cônjuge, se pretende agora equiparar, em termos sucessórios, cônjuges e companheiros. Isso é um absurdo. É um absurdo o que se pretende fazer, que se está tentando fazer, e que aniquila a autonomia privada no âmbito das relações de família. Já para concluir, que o tempo já nos comprime e nos oprime, eu quero finalizar falando desta decisão última do Supremo Tribunal Federal. Não concordamos com ela, mas a decisão foi tomada, a tese foi firmada, no sentido de assegurar à união estável os mesmos direitos sucessórios assegurados ao cônjuge no artigo 1829, que se refere exclusivamente à concorrência sucessória. E o Supremo parou por aí. Portanto, concluindo, a pretensão de se aplicar também à união estável o artigo 1845, que garante o status de herdeiro necessário ao companheiro, é absolutamente fora do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre o 1845, inclusive, provocado por embargos de declaração, reiterou que não se manifestou, que nada decidiu sobre o 1845. E esse artigo é muito claro quando se refere apenas ao cônjuge. Portanto, eu concluo nesse sentido, reiterando essa posição de que, apesar do julgamento pelo STF, o companheiro continua como herdeiro facultativo. Encerro essas palavras agradecendo mais uma vez e ficando aqui à disposição para os nossos debates. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Débora, por favor. Oi, Mariana. Obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite para participar dessa manhã de discussão de um tema que, para mim, tem sido assim, muito caro. Cumprimentar aqui os meus colegas, não é, dessa mesa virtual, não é, professora Helena, professor Mário. Fazia tempo, Mário, que nós não nos víamos. A Helena mais ainda, porque ela está fora de São Paulo. Agora nós dois não estamos conseguindo ir lá nas nossas reuniões também do IASP. E agradecer muito ao convite feito pela professora Mariana. Nós nos conhecemos há muitos anos na cidade de Hamburgo, na Alemanha. E ao professor Rodrigo, não é, o presidente do Instituto de Direito Privado. E
parabenizar também o Instituto, ainda que tenha sido aí muito bem feito, né, por uma iniciativa do Mário, da gente ampliar realmente os limites, vamos dizer assim, desses estudos, né, de direito privado, alcançando aqui principalmente a área também de família e de sucessões, que são duas áreas que estão em constante evolução, enfim, em constante ebulição na nossa sociedade. Eu acho que é assim, muito que especificamente no Brasil, acho que a gente precisaria de um estudo até para saber por que isso daí está acontecendo. Mas, como disse o professor Mário agora há pouco, nosso tempo não é curto, e eu gostaria de começar aqui, lembrando então as palavras da professora Helena, quando ela, no final da sua apresentação, cita esse belo texto do professor Vilela, e enquanto ela falava, eu me lembrava, nós duas somos discípulos do professor João Batista Vilela, daquele texto que ele tem sobre a liberdade na família, e ele acho que foi assim uma das pessoas que mais lutou, não é, pela autonomia dentro dessa família, que lutou também por uma liberdade extrema em relação a esse sentimento que é o amor, e pela forma, então, pela qual as pessoas podem e devem se unir, como elas bem entenderem. Eu digo sempre nas minhas aulas para os alunos o seguinte: eu não sou nem a favor nem contra, eu acho que cada um tem de encontrar a sua forma de viver junto, se quer viver junto. Então, mas aí você assuma também se você tem direitos regularizados, se você não tem. O que eu acho que às vezes falta, em termos da sociedade, não de nós que estamos aqui tratando do tema, ou das pessoas que estão efetivamente participando aqui dessa nossa manhã de debates, mas eu acho que assim, está faltando ainda a gente dar uma maior visibilidade à sociedade desses temas, porque muita gente está pensando, e não é o que nós estamos falando aqui, nós três, me parece, somos uníssonos aqui nesse ponto, que união estável não é casamento. E parece-me, e eu tenho falado muito isso, que nós estamos caminhando para um casamento realmente de segunda classe, ou, como foi dito pelo professor Vilela, né, casando aí as pessoas ex officio, que é o que, na verdade, o ordenamento, por meio do judiciário, está fazendo. Em 2009, eu fui convidada pelo professor Eduardo de Oliveira Leite, da Federal do Paraná, para participar de um livro que ele organizava assim, temas, não é, de bioética. Nesse daqui foi de união estável. Eu participei desse livro com um artigo, estou lendo aqui, né, intitulado Discriminação do companheiro frente ao cônjuge. E aí vinha um subtítulo, uma análise do artigo 1790 do Código Civil, porque isso já naquela época me incomodava muitíssimo, que as pessoas já estavam dizendo que a Constituição teria equiparado a união estável ao casamento, e eu disse, onde está escrito que a Constituição equiparou união estável ao casamento? Tivemos agora a discussão do parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição, e é assim, a gente interpreta aquilo que está obscuro, aquilo que é claro não necessita de exegese. E o texto é claro, ele fala só que a união estável é uma entidade familiar. E merecia realmente ter tido esse tratamento na Constituição, merecia ter tido tratamento legal, certo? A partir das leis que nós tivemos de 94, e é interessante notar, estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, que o legislador infraconstitucional, ele começou, não é, a legislar sobre o parágrafo 3º do artigo 226, tratando justamente da questão sucessória, não é, e dos alimentos para esse companheiro sobrevivente. E tratando de uma forma que, a meu ver, naquela época, trazia a questão daquilo que nós chamamos em termos trazíamos, né, falávamos em termos do Código de 1916, o Código Civil, de usufruto vidual, porque só se não tivesse nenhum parente é que esse companheiro entraria na sucessão, mas diferentemente do que aconteceu com o Código Civil, ele teria direito ao todo. Naquela época ele teria direito ao todo, né? Não quando a lei entrou em 94, mas com as modificações que foram feitas pela regulamentação do artigo 226, parágrafo 3º, por meio da lei 9.278 de 1996, 10 de maio, e estou pensando aqui, 10 de maio também, acho que foi a data, não é, da decisão do Supremo, que considerou o artigo 1790 como sendo inconstitucional, o que eu discordo
completamente fiquei abismada de ver que chegaram a esse ponto. Mas isso daí, então, leva também a outras questões dentro do direito sucessório. Veja, a gente está indo aqui, né? Nós tínhamos lei, a lei de 96, só para voltar um pouco, no seu artigo 7º, ela equipara a questão do companheiro um pouquinho mais à questão do cônjuge, garantindo também a ele, não é, o direito real de habitação, tá? E é isso que a aplicação do 1829 também, me parece, está garantindo, não é? Que a gente possa falar agora num direito real de habitação para esse companheiro, e diferentemente do que nós tivemos nas leis anteriores, seja no Código Civil para o cônjuge, tenha sido na lei de 96 para o companheiro, nós não temos hoje uma limitação temporal, exceto, né, dizer que ele é vitalício, esse direito, e que esse companheiro poderá continuar no imóvel que servia de residência para a entidade familiar enquanto ele viver. Isso significa que ele pode, inclusive, o quê? Ter direito de conviver ali com o seu novo companheiro, com o cônjuge, e isso, para mim, restringe direitos de eventuais, não é, herdeiros, que seriam os, né, a partir do direito da transmissão, não é, no direito sucessório, desse direito de propriedade, passando de cujos, né, para os seus herdeiros, e muitas vezes esse companheiro não está dentro desse bem, certo? Que garantiria a ele um direito de permanecer nesse bem e prejudicando, então, como eu disse, esses outros herdeiros. Acho que são questões que também a gente deve levar em consideração aqui. Acho que daí a gente vai formando aqui um painel bem amplo. Uma outra questão que eu acho que merece ser discutida no evento de hoje é algo que foi determinado pelo STJ, não é? Que a gente deve aplicar às uniões estáveis o regime da separação obrigatória de bens, não é? Do 1641. Outra questão que eu sou totalmente contra, tenho me posicionado totalmente contra, por quê? Porque é uma norma que restringe direitos, da mesma forma como o professor Mário acabou de citar, no artigo 1845, que determina quem são os herdeiros necessários, de novo, uma outra norma de exegese. Cada vez que a lei restringe direitos, eu não posso aplicá-la por analogia. Então, como é que eu vou aplicar por analogia à união estável o artigo 1641, que determina, certo, que cônjuge, não é, um futuro cônjuge seja obrigado a se casar pelo regime da separação obrigatória, o que não lhe garante, então, um direito de concorrência, certo? Quando for a concorrência com os descendentes, que são os herdeiros de primeira classe ali pelo 1829. E, em relação aos ascendentes, tanto faz, ele vai concorrer independentemente de qual seja esse regime de bens. Mas é interessante a gente perceber que, de repente, a gente não leva mais em consideração no ordenamento, e a gente está falando das nossas cortes superiores, não é? Essas questões básicas, não é, de interpretação. Então, nós estamos sendo, por isso que eu falei que a gente devia ser estudado, não é? O que está acontecendo com essas famílias? Porque talvez não sejam só os movimentos da própria sociedade que estejam nos levando a certas questões, mas também aquilo que o próprio judiciário tem feito, distorcendo, me parece, aquilo que o legislador quis dizer. E aí, nesse ponto, eu quero corroborar o que diz o professor Mário, no seguinte sentido: o legislador, e eu acho que ele é a pessoa certa para poder dizer isso para nós aqui, porque foi o braço direito, não é, do Ricardo Fiuza nesses trabalhos, ele tomou uma posição na questão da união estável, não é? E é o que eu falo nesse meu texto já em 2009, ele toma uma decisão de mostrar o seguinte: ela é uma entidade familiar, está na Constituição, ela merece a proteção do Estado, e ela está merecendo a proteção do Estado, certo? E praticamente, uma versão me parece que melhorada, não é? O legislador de 2002, ele traz para dentro do Código Civil, no 1723 e seguintes, a questão da Lei 9.278, não é, de 96, que regularizou a vida em comum, em vida, não é, dessas pessoas. Então, a gente vê que ali tem muito estávamos de acordo, né? Quando chega na questão da união estável, ele, no direito sucessório, ele modifica completamente. E eu dizia assim: olha, reze para o seu companheiro morrer antes da entrada em vigor no novo código, porque a situação dele no novo código talvez não seja tão boa. A explicação do Mário, ela me parece bastante
assim, boa, eu vou dizer assim, convincente, mas no sentido de convincente, no sentido de um bom argumento, de dizer assim, se o companheiro, não é, quisesse, ele poderia fazer um testamento e dispor de uma forma totalmente diferente. E me parece que é isso, nós estamos minando cada vez mais com essa questão do poder judiciário, que parece que está muito assoberbado, né, de trabalho, e não está levando em conta as diferenças entre essas entidades familiares, e estamos, então, caminhando para um ponto em que a gente já não vai mais ter uma distinção, talvez, entre vivermos juntos casados e vivermos juntos por uma união estável, coisa que está muito, a gente percebe nos escritórios e tudo, vamos dizer assim, disseminada na sociedade, né? E são questões, então, que eu acho que nós temos de refletir aqui, essa questão também dessa separação de bens obrigatória, porque ela leva também a uma não concorrência, certo? E que para mim seria assim, se fosse uma questão de concorrer, então ele deveria poder concorrer, porque ele não é uma pessoa casada, mas aí a gente teve essa equiparação, e no meu modo de entender, como também os meus colegas já disseram, de uma forma equivocada, e levantando aí argumentos extremamente importantes para que a gente chegue a para este entendimento. Então, eu fico aqui com essas palavras e agradecendo mais uma vez aqui pelo convite para participar desse evento. Eu espero que a gente tenha uma excelente discussão a partir de agora com aqueles que também estão participando pelo YouTube. Obrigada. Obrigada, Débora. Eu passo, então, a palavra à professora Helena, para que vocês tenham uma sessão de conversa a respeito de tudo do que cada um de vocês apresentou. Acho que é uma oportunidade para esse debate, já convidando também aos participantes. Nós tivemos alguma questão aqui pelo Q&A, mas quem puder e quiser apresentar suas questões, é uma oportunidade única de debate. Obrigada, Helena. Muito obrigada, professora Mariana. Eu devo dizer que fiquei muito feliz com as contribuições, né, da professora Débora e do professor Mário, porque às vezes eu tenho a impressão de que estou navegando sozinha, pelo menos nessa seara, porque muitas vezes, aliás, acho que nós aqui devemos ser considerados até doutrina minoritária, porque o entusiasmo a respeito do tratamento conferido pelo legislador, mas, sobretudo, pelo STF, a sucessão do companheiro é bastante difuso, né, entre a doutrina. Então, eu fico muito feliz. E eu compartilho, inclusive, das mesmas críticas formuladas pelo professor Mário e pela professora Débora. Quando eu também leciono essa disciplina na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu costumo dizer que, diante dessas posições do STF, do Judiciário, né, algumas delas, nós temos a impressão de que, muitas vezes, o Judiciário entende que a lei seria meramente facultativa, né, uma orientação, porque, no final das contas, o que vai prevalecer será uma visão política diferente daquela incorporada nas leis e no próprio texto constitucional, a qual o judiciário confere um verniz, né, de constitucionalidade, muitas vezes por meio de operações hermenêuticas que, como eu disse, eu considero duvidosas, como no caso do pronunciamento, né, a respeito da inconstitucionalidade do artigo 1790. Especificamente sobre a sucessão do companheiro, esse é um tema que é considerado, e essas foram palavras que eu ouvi de colegas italianos quando estive na Itália no final de 2018 para um congresso internacional de direito das sucessões, um tema hot, né, a sucessão do companheiro, porque realmente é um assunto difícil, né, de ser tratado sob o ponto de vista legislativo, porque ao mesmo tempo em que, né, causa algum desconforto para alguns pensar em que o companheiro que muitas vezes tenha dedicado a vida, né, ao seu companheiro, ao seu convivente, ele, com o falecimento, né, do seu companheiro de vida, ele a nada tenha direito. Por outro lado, também parece
um pouco paradoxal que o legislador entregue de bandeja um regime jurídico para alguém que poderia ter tido, né, por meio do casamento, regras a respeito da sucessão muito claras, muito bem definidas, ou seja, uma proteção sucessória, inclusive, mais robusta. Então, há essa hesitação nos ordenamentos, né, de modo geral, quanto à disciplina da união estável. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer ao debate. Gostaria de perguntar à professora Débora e ao professor Mário, eu sei que essa é uma pergunta muito difícil, até cruel, talvez, né? Do ponto de vista, né, de lege ferenda, como vocês imaginam devesse ser a disciplina da sucessão do companheiro? O Estado deveria simplesmente se abster de discipliná-lo? Ou talvez nós devêssemos adotar uma saída como, por exemplo, foi adotada na Itália, com a previsão de alguns direitos pontuais? Ou, acho que essa não é a posição, né, de vocês dois, ou o direito, ou talvez nós devêssemos manter essa orientação brasileira que reforça até chegar ao patamar de equiparação, né, com a disciplina do cônjuge sobrevivente, a disciplina do companheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a respeito do qual eu gostaria de ouvir a posição dos meus colegas, na verdade, a professora Débora já teceu suas considerações a propósito dele, é a questão do direito real de habitação. Inclusive, quando o professor Mário levantou a discussão a respeito da extensão da categoria de herdeiro necessário ao companheiro sobrevivente, eu imaginei qual pudesse ser a posição dele a respeito do reconhecimento do direito real de habitação ao companheiro. Mas eu gostaria de ouvi-lo, né, e se ele entende que o companheiro goza desse direito, e em que termos? Nos termos da Lei de 96, nos mesmos termos assegurados ao cônjuge sobrevivente no Código de 2002, se é reconhecida esse direito em qual extensão. Por fim, houve uma pergunta com relação à separação obrigatória de bens no caso da união estável, que é uma posição já reconhecida pelo STJ. Eu estou na mesma linha da professora Débora, porque, inclusive, já orientei até trabalhos de alunos a respeito do tema, porque me parece surreal. Acho que não existe um outro adjetivo para qualificar essa extensão, né, da separação obrigatória, que restringe direitos que, por si só, já assim, questionável, para dizer o mínimo. E, aliás, né, eu gosto, só para a título de registro, nessa mesma ocasião em que estive na Itália, eu mencionei que o direito brasileiro contava com uma regra que impunha, por critérios etários, um regime de bens aos casais. O escândalo foi geral, né? Todos ficaram horrorizados, porque é algo autoritário, para dizer o mínimo. E eu compartilho da mesma opinião da professora Débora. Acho que, do ponto de vista técnico, essa extensão é totalmente infundada e inapropriada. Mas eu passo a palavra aos meus colegas, vou seguir a ordem das exposições, primeiramente ao professor Mário e também à professora Débora, para que possam, então, expor suas ideias a respeito desses temas por mim suscitados. Muito obrigado, professora Helena. São várias questões aqui que eu anotei e tenho algumas opiniões sobre cada uma delas. Mas eu queria, antes de entrar pontualmente, lembrar ou destacar como essa situação que nós estamos vivendo hoje tem gerado insegurança jurídica na sociedade. Por quê? Porque a informalidade da união estável brasileira, que é o que eu digo, ou chamo de uma espécie de jabuticaba, porque só há no Brasil, quer dizer, união estável 100% informal, com direitos e deveres, nós só encontramos no Brasil. Em todos os outros lugares, nós temos a opção, não é, de termos um casamento de fato,
com algumas prerrogativas, com alguns deveres, e para isso há necessidade de uma formalização, ou a opção de uma união totalmente livre, sem formalização alguma, mas sem direito algum, sem dever algum. Aqui no Brasil nós não temos. Então nós temos essa união estável informal com uma pleiade de direitos e deveres. E por que eu falei em segurança jurídica? Porque nessa união estável totalmente informal, onde os requisitos de caracterização, entre eles, não se insere sequer a convivência sob o mesmo teto, não é? Ela tem uma linha muito tênue entre uma outra forma de relação, por exemplo, um namoro mais estável, né? Essa diferenciação da união estável com o namoro é extremamente tênue. E isso tem gerado, e eu tenho testemunhado isso na atividade profissional, situações de graves injustiças. Situações em que relacionamentos que jamais passaram perto do que seria uma união estável são reconhecidos como união estável, e aí aquela pessoa que tinha um relacionamento afetivo mais superficial, essa pessoa é alçada à condição de herdeira privilegiada, né, passando à frente dos parentes consanguíneos do falecido, dos irmãos, por exemplo. Como eu tenho outras situações em que é claríssima a existência da entidade familiar e ela não é reconhecida, né, porque esbarra muitas vezes numa questão de instrução. Né. Já vi vários casos, já divulguei vários casos, tanto de um lado como de outro. Né? Tanto lutando para descaracterizar uma união estável que não existia, mas que foi reconhecida, como para tentar reconhecer uma união estável que existia e não foi reconhecida. Então, hoje, a posição do companheiro é também uma loteria. A posição sucessória, porque depende desse reconhecimento. Então, é uma situação de grave insegurança jurídica. E a professora Helena colocou, então, como resolver de lege ferenda essa situação. Eu penso que não há como retroceder nesse tratamento legislativo. Infelizmente, né, eu advogaria por uma maior liberdade, sim, maior autonomia, mas acho que nós chegamos a um ponto sem volta. O que a gente precisa fazer é corrigir determinados aspectos que têm gerado essa situação de insegurança jurídica. Um deles já é objeto de um projeto de lei que está tramitando no Senado, que altera diversos dispositivos do Código Civil e que retira exatamente o cônjuge da posição de herdeiro necessário. Em retirando o cônjuge da posição de herdeiro necessário, acaba, então, essa discussão do companheiro. Então, nem cônjuge nem companheiro serão herdeiros necessários. Eu acho que, com isso, a gente já consegue resolver o principal problema da sucessão. E vejam que é uma coisa engraçada, porque quando eu falava no passado a favor do 1790, aquela história que ele poderia fazer um testamento para beneficiar o companheiro, todos me diziam, não, mas no Brasil não há tradição de se fazer testamento. Aí olha o engraçado, agora, quando eu sustento que o companheiro não é herdeiro necessário e o outro pode fazer um testamento excluindo-o da sucessão, todos vêm me dizer, então se for assim não valeu nada, não adiantou nada a decisão do Supremo, porque todo mundo vai fazer testamento agora para excluir o companheiro. Olha que engraçado, antes ninguém ia fazer para beneficiar, hoje todos vão fazer para excluir. Então, os argumentos, eles navegam ao sabor dos interesses. E, finalmente, logo para passar a palavra para a Débora, sobre o direito real de habitação, eu não sei se você lembra, Débora, mas eu escrevi bastante entendendo que, com a entrada em vigor do Código, ele deixou de existir para a companheira. Por quê? Porque o Código Civil revogou tacitamente a lei de 96. Né? Era a regra de revogação tácita. Houve um silêncio eloquente do legislador ao não tratar
do direito real de habitação para os companheiros, e por isso ele não teria. Mas, infelizmente, essa posição foi superada e não adianta também a gente remar contra a maré. Então, eu entendo hoje que o companheiro tem direito real de habitação por aplicação analógica do 1831, não por sobrevivência da lei de 96. E vou aqui discordar da Débora dessa possibilidade de interpretação a ponto de se admitir a permanência do direito real de habitação, por exemplo, com a constituição de nova família pelo companheiro. Eu não vejo essa possibilidade e acho que há uma tendência, a gente tem visto isso, inclusive em relação ao cônjuge, há uma tendência da jurisprudência, especialmente do STJ, de ir restringindo esse direito real de habitação. Por exemplo, eles já excluíram o direito real de habitação em caso de condomínio, né? Então, acho que esse absurdo de se imaginar um companheiro sobrevivente com uma segunda união estável ou casamento continuando a exercer o direito real de habitação, eu acho que isso, eu imagino que a gente não vai ver. Obrigado. Não sei se respondi a tudo, professora Helena, mas continua aqui. Então, Mário, acho que sou eu agora, não é? Que vamos falar aqui nós dois. Vou começar por essa parte final. Eu acho que não é bem assim de discordar ou não. Eu acho que nós dois estamos até no mesmo ponto. Talvez eu não tenha me expressado até esse limite. Mas eu acho, sim, que tende a haver essa restrição nesse direito real de habitação, que não faria sentido. Mas o que está na lei não há essa restrição. Então, nós dependeremos, de qualquer forma, me parece, do Poder Judiciário. Isso vai significar que aqueles que são os herdeiros e atuais, então, proprietários, terão de se mover. Então, nós vamos ter de mover de novo o Poder Judiciário, porque a restrição não está na norma. Quando a gente poderia ter já estabelecido isso, mas tem projeto também prevendo essa modificação. Então, eu não vou me manifestar mais sobre a questão do direito real de habitação. Eu lembro dos seus escritos e também fui uma das defensoras que havia tido uma modificação de uma orientação legislativa em não dar mais, não conceder mais esse direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. E nisso, então, também residia uma não discriminação, mas uma regulamentação distinta para casamento e para união estável, porque são entidades familiares, mas cada uma com a sua regulamentação. Então, assim, você quer viver com mais direitos, você se casa. Se você não quer ter todos esses direitos e quer viver de uma outra forma mais livre, viva. A gente sabe, como advogado e tudo, que não é bem assim, né? Você vai viver livremente, porque quando você começou a viver junto, as coisas acontecem. Tem gente que fala assim, não, doutora, nós vamos viver juntos, numa união estável, nem sabe mais o que é isso, né? Porque as pessoas não sabem exatamente o que é isso. Porque simplesmente é mais fácil depois até para separar. Nossa, só a gente sabe que não é assim fácil para separar, né? Seja casado, seja união estável, seja o que for. Mas há por isso que eu disse, há uma noção, parece-me que é equivocada por parte da sociedade, que não tem sido até hoje. Eu acho que muita gente ainda tem ido à televisão, rádio, isso e aquilo, e às vezes prestam um desfavor nesse sentido. Então, quanto à questão de um direito real de habitação, eu acho sim que ele tem de ser restrito, porque não seria justo que isso daqui acontecesse, mas por aí vai. Queria fazer também menção, mas respondendo também as perguntas que foram feitas, a essa confusão que tem havido de namoro, e foi usado o termo aqui, namoro estável. Mário, lembra daquela expressão, anotei aqui, namoro qualificado? Namoro qualificado na união estável, quer dizer, a diferença está no quê? Qual é o seu objetivo em constituir essa família? Quer dizer, se houver objetivo em constituir família, então deixa de ser um mero namoro para ser união estável. Se isso daqui não ficar comprovado, então, olha, você está no namoro qualificado, não tem direitos, então descartamos a união estável. Aí, realmente, gostei desse seu posicionamento de que há uma insegurança jurídica enorme aqui, certo? E que a gente talvez, eu não sei se é por meio de lei, mas eu concordo com o Mário quando ele diz assim, não dá para nós retrocedermos agora. A sociedade já está habituada que existe uma legislação e eu acho que o sentido seria, a partir dessa nossa experiência toda, nós aprimorarmos aquilo que existe, garantindo direitos, que me parece foi o que o legislador de 2002 quis fazer. Ele quis fazer a diferença entre o que era uma união estável e o que era o casamento. Eu lembro que quando a lei de 96 entrou em vigor,
eu viajei para Ouro Preto para participar de uma banca lá de ingresso na carreira de um professor, e eu fui com o professor Vilaça, né, que tinha sido o autor justamente da lei de 96, e falei para ele: professor, eu acho que quem vive junto numa união estável quer viver junto sem ter essas amarras legais. Eu não quero saber de ter esses deveres, esses direitos. Estávamos discutindo. Senão, eu me caso, não é? E quem entrar na minha casa, se vive numa união estável ou se é casado, foi porque eu convidei, exceto humilhante que esse daí entra e a gente nem sabe, né, como é que vai. Mas eu acho, então, Helena, aqui levando para essa sua primeira pergunta mais e dando uma resposta final, que não tem como nós deixarmos de ter uma lei. Eu acho que a gente precisa aprimorar com base na nossa experiência toda e talvez levando em conta que nós precisamos rever essas posições do judiciário, legislando de uma forma que faça com que a união estável seja união estável, que as pessoas tenham essa liberdade para escolher este caminho, que não seja o do casamento, que é muito mais formal, que existe um dever de coabitação, que, como bem lembrou Mário, não existe. E sem também essa questão da aplicação de um regime da separação obrigatória, porque cada vez mais parece que é assim, nosso legislador de 2002 discriminou, ele não discriminou, ele tratou de formas distintas, entidades familiares distintas. Para mim é só isso. Obrigada. Débora e Mário, obrigada. Concordo com vocês, né? Eu queria só acrescentar um ponto ao discurso do Mário, porque, na verdade, essa melhora, né, da posição do cônjuge dentro da disciplina da sucessão legítima, ela representou uma tendência mesmo dos ordenamentos jurídicos ocidentais ao longo do século XX, né? E aqui no Brasil, como sempre, eu acho que nós acabamos indo muito mais do que talvez fosse necessário. E agora concordo que, né, aparecem as dificuldades e o caminho é esse mesmo, é tentar corrigir os pontos naquilo em que nós talvez tenhamos avançado além da conta, né? E com relação à segurança jurídica da união estável, quem advoga sabe, assim, pessoas que do dia para a noite são surpreendidas, né? Mas doutora, eu nunca achei, para mim eu não vivia em união estável, até porque não existe como requisito necessário para a configuração a coabitação, né? Mas eu nunca achei que eu vivesse em união estável, né? E aí, né, a questão ela aparece como uma loteria dentro do Poder Judiciário. Dependendo da situação do juiz, né, da visão de mundo dele, essa união pode ser reconhecida como estável ou não. E isso é muito ruim do ponto de vista da segurança das relações jurídicas. E, mais uma vez, nós voltamos ao discurso do professor Vilela, né? As pessoas passam a visualizar as relações afetivas com aquela desconfiança, com o receio de que elas venham a ser monetarizadas. É isso que acontece nos dias de hoje. E para evitar esse tipo de situação, nós acabamos criando figuras que são esdrúxulas, né, para tentar, de alguma forma, corrigir aquilo que o legislador chegou a prever, mas de uma maneira muito equivocada. Eu me refiro aqui expressamente ao chamado contrato de namoro, né? Naquela ocasião, em 2018, quando eu estive na Itália e mencionei o contrato de namoro, também o escândalo foi geral. Acho que realmente, né, o escândalo foi, né, a surpresa, o choque, né, dos colegas estrangeiros, ele foi enorme. Eu até estava comentando com a Débora que talvez se eu tivesse acrescentado o item da multiparentalidade, realmente eu teria causado um escândalo completo entre todos os presentes. Mas, realmente, a nossa regulação ela é muito exagerada e ela precisa, sim, de correções. Houve algumas perguntas feitas no Q&A e eu vou passar elas, então, né, para que nós possamos debater as ideias e os questionamentos que os nossos participantes trouxeram. Então, houve aqui duas perguntas a respeito da súmula 377, né? Se ela seria ainda aplicável e se a súmula 377 não transformaria a separação obrigatória
em uma comunhão parcial. Débora, Mário, vocês querem se pronunciar? Esse tema eu acho que é muito mais da professora Débora do que meu, mas ela pode falar com mais propriedade a confusão que tem sido a aplicação da súmula 377, especialmente quando se trata de casamento e união estável, né? Então, é a história da presunção do esforço comum, né? Se aplica-se para o casamento, que é o que sempre o STJ até pouco tempo vinha utilizando, e de repente vem uma decisão, em um caso de união estável, dizendo que será exigida a presunção, ou seja, ou melhor, que não se aplica a presunção sendo exigida a prova do esforço comum. O resultado de se aplicar a presunção é exatamente transformar a separação obrigatória numa comunhão parcial, como bem colocou a Carol Nomura, que eu aproveito para cumprimentar, também o Venceslau, nosso amigo lá de Pernambuco, o professor Venceslau, que eu também cumprimento aqui. A solução para esse problema, felizmente, surgiu há pouco tempo, e até veio de Pernambuco também a ideia, que é de se celebrar um pacto antinupcial para excluir eventuais efeitos da aplicação da súmula 377. E, com isso, a gente asseguraria realmente o regime da separação obrigatória nessas situações. Não é isso, Débora? Então, Mário, eu acho essa aplicação da súmula hoje 377 às situações existentes no Código Civil de 2002 uma aberração. Não é? Que o 2039 do Código Civil tenha dito que se aplicam, não é, as questões patrimoniais, aquilo que era o regime de bens no Código de 1916, nessa intertemporalidade, não é? Que é um assunto também aí do Mário, né, no grande livro dele, certo? E que isso daqui também venha a ser aplicado na união estável, eu acho assim totalmente fora de contexto, não é? Porque, como você disse, isso daqui vai levar de novo a um regime aqui da comunhão parcial e mais, tendo-se de fazer provas, quando na união estável nós presumimos que nem no casamento, não é, a existência desse esforço comum dos companheiros para a aquisição desses bens. Então, eu não sou a favor da aplicação dessa súmula 377 nem em termos hoje do Código Civil, naquelas relações que são hoje do Código Civil, para quem se casou por esse Código Civil de 2002, e nem para a união estável. Eu acho que é um entendimento completamente equivocado, mas que, como disse a própria Carol aí, não é? Eu também cumprimento, querida, tá? E o professor também Venceslau, que eu não tinha visto aqui, mas ele tinha falado que ele ia participar, então estão aí meus dois queridos amigos. Mas eu acho que ter de demonstrar o esforço comum piora mais ainda a situação, porque ele é presumido. É isso, Helena. Ótimo, não de acordo também, né, com a posição de vocês dois. Há aqui uma outra pergunta do Pedro Bragato. Excelente posicionamento e as questões levantadas. Gostaria de ouvir a opinião dos professores sobre a seguinte questão. Lavrado um pacto antinupcial e, ao invés de seguir o casamento, passam os pactuantes a conviver em união estável. Esse pacto, que não foi seguido de casamento, mas sim de união estável, será válido? Esse negócio jurídico deverá ser observado na sucessão, artigo 1829 do Código Civil? Aproveito para parabenizar o evento e o debate. Vocês querem responder? Bom, os dois podem responder. Eu entendo que sim, essa é uma questão extremamente polêmica. Inclusive, eu acho que teve uma decisão do STJ, não sei se foi do STJ ou do TJ aqui de São Paulo, mas tem uma decisão sobre isso. Eu entendo que sim, partindo do pressuposto da natureza contratual do casamento e também da união estável, considerando que na união estável se exige apenas contrato escrito, né, para a escolha do regime de bens, sem maiores formalidades, e nós adotamos aqui a teoria da conversão do negócio jurídico, apesar da hipótese não ser de nulidade, é de ineficácia,
mas eu penso que a regra da conversão do negócio jurídico nulo poderia se aplicar, servir de fundamento também para justificar a eficácia desse pacto para fins de união estável. Não sei se a Débora concorda, mas eu acho que seria possível, sim. Eu não sei se eu concordo com você exatamente nessa parte de uma conversão da teoria da conversão do negócio jurídico, justamente porque ele tem senão a gente vai entrar de novo nessa questão de vamos dar um jeitinho na coisa, não é, Mário? Não sei. E na teoria da conversão do negócio jurídico, ela é muito específica, né, para os negócios nulos, em que eu posso aproveitá-lo, né, questão de aproveitar aquilo que já existe, tá, e aí eu concordo, mas sem que a gente entre na questão da conversão, da teoria da conversão do negócio jurídico, está lá no Código 170, né, e tantos aí, acho que é 171, alguma coisa assim, 172 do Código Civil. Mas eu vejo assim, eu acho que é uma questão polêmica. No primeiro momento eu sou levada a dizer que não, porque o pacto antinupcial ele é um pacto que está previsto, acho que em 1653 e seguintes do Código Civil, para as pessoas que irão se casar, né? Mas, por outro lado, como o próprio Mário lembra, e está lá no artigo 1725 do Código Civil, salvo o contrato escrito. Ele não diz se é por escritura pública, se é por instrumento particular, se eu pego um pedaço de sulfite e escrevo ali junto com o meu, né, pessoa com quem eu vou conviver, e nós vamos optar por um regime de bens diferente daquele da comunhão parcial, porque me parece que isso também teria total validade, produziria efeitos. A única formalidade da lei é que seja escrito, certo? Eu acho que se eles vierem a juízo para dizer o seguinte, olha, nós não nos casamos, mas convivemos juntos e queremos uma declaratória aqui de união estável, né? Me parece que dá, sim, para a gente aplicar o pacto antinupcial, desconsiderando, levando em conta que o pacto antinupcial é uma escritura pública. Não foi de união estável, o que também muita gente acha que a escritura pública de união estável é justamente o que prova a união estável, não? Ela é um meio de prova, não é? Eu acho que dá uma boa discussão. Não vou dizer que todos os julgadores entenderão nesse sentido, mas acho que a tese é boa, mas sem a questão da conversão no negócio jurídico, mas sim de só um mero aproveitamento daquilo que já existe, uma vez que a parte inicial do 1725 fala em contrato escrito. Acho que só isso. Eu seria contra, porque, primeiro, né, essa questão do pacto antinupcial seria uma questão, o pacto em si seria válido, a questão seria mesmo de eficácia. Então, não haveria os requisitos para a conversão pura e simples desse negócio jurídico em vamos dizer assim, um pacto de união estável, né? E, por outro lado, eu entendo que se as partes elas fizeram aquele pacto antinupcial com aquela finalidade, pensando no casamento, o casamento não se sucedeu, eu não posso simplesmente aproveitar, né, e dar um jeitinho, né, dizer, não, vamos aproveitar com base em quê? Com base na vontade, mas a vontade era manifestada tendo em vista o casamento, não a união estável, né? Oi, Débora. Então, mas eu queria complementar o seguinte, eu estou pensando aqui, Helena, em várias pessoas que eu conheço que já tem uma especificamente, tá? Que coloca aliança de noivado, tira aliança de noivado, coloca aliança de noivado, tá? Meu marido está aqui assistindo também, ele também conhece essa pessoa, daí ele fala assim, nossa, por que eles não casam de uma vez? Certo? Não sei se fizeram já algum pacto antinupcial ou não, tá? Mas o fato é que vivem juntos, acabaram de ter um filhinho lindo, tá? E não se casam, certo? Vou dizer assim, ela quer se casar, então vamos dizer assim, acho que não é uma questão de vamos aproveitar só o que está ali, certo? Eu concordo com você que a eficácia do pacto ela se dará por meio do casamento, mas eu acho, Helena, estou pensando aqui na cabeça de juízes, não é? Que eles são capazes sim de dizer o quê? Isso daqui pode sim ser usado como um contrato escrito, tirando aqui um título de pacto antinupcial. Mas eu concordo com você, o pacto ele tem uma função específica, mas eu acho que se isso daqui acontece na prática, e o Mário até já disse, eu não vi, mas que já tem decisão nesse sentido, é isso que vai acabar acontecendo. Eu não sei, daqui a pouco eu já estou... Eu também acho que vai acabar acontecendo, mas é fazer uma conversão sem dizer que está fazendo, né? Concordo plenamente. Especialmente se a convenção tiver por objetivo a opção pelo regime da separação absoluta. Porque, veja, se para o casamento
eles queriam uma separação total, e aí, de repente, ficam em união estável. Eu vou presumir que agora eles querem comunhão porque não casaram. Então, a regra mais rígida, a regra da ausência de comunhão, teria eficácia somente para o casamento. Para a união estável, não. Me parece contraditória essa interpretação. Mas aí o ônus da escolha e da forma adequada é das partes. Se elas não se desincumbiram, aí realmente elas têm que arcar com as consequências. Não é o judiciário que tem que dar a resposta para elas de presente, na minha opinião, né? Para corrigir um lapso delas. Porque eu acho que se a gente envereda por esse caminho, a tendência é de, então agora vamos dar um jeitinho aqui, um outro ali, não. Né? Tem pacto antinupcial, para fins de casamento. Você quer a comunhão, a separação absoluta? Faça o negócio jurídico adequado. Bom, mas enfim. Nós temos aqui uma outra pergunta, acho que a última, né, dado o tempo, feita pelo meu querido amigo, juiz em Maringá, no Paraná, Robespierre Furro Alves. E a pergunta dele é: a decisão do STF exige que um companheiro respeite o direito hereditário do outro ao elaborar testamento, ou não seria necessário, por ele não ser herdeiro necessário? De certa forma, acho que o Mário já tratou do assunto, mas eu deixo a palavra a ele, então, né, para complementar suas ideias. Eu respondi sustentando exatamente que eu entendo que não é herdeiro necessário, apesar dessa posição ser, vamos dizer, por hora minoritária, mas nós não estamos sozinhos, viu, Helena, nessa posição, Débora, nós não estamos sozinhos. E eu cito em apoio a isso um argumento que pouca gente cita e os que defendem que o companheiro se tornou herdeiro necessário não rebatem, que é exatamente o voto do ministro Fachin no famoso julgamento que assegurou a equiparação de direitos sucessórios, onde ele diz expressamente, com todas as palavras, que o companheiro não se tornou herdeiro necessário e que era exatamente esse ponto de maior autonomia privada na união estável que diferenciaria as duas entidades familiares. O ministro Fachin diz exatamente isso, com todas as palavras, né? E ninguém vi ninguém até hoje rebater esse argumento. Então, eu estou, vamos dizer, abraçado firmemente na ideia, já escrevi vários textos que o companheiro não se tornou herdeiro necessário, portanto, respondendo ao Robespierre, pode sim fazer o testamento e excluir o outro da sucessão. Obrigada, Mário. Bom, acho que nós já estamos com o tempo esgotado, então eu devolvo a palavra à professora Mariana, renovando aqui os meus agradecimentos ao IDIP pelo evento, pelo convite e pela possibilidade de estar junto, né, com tantas pessoas competentes, queridas, na manhã de hoje. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Helena. Em nome do IDIP, agradeço demais a participação de vocês, dos nossos palestrantes. O debate foi excelente. Acho que o nosso propósito realmente buscar o debate e o aprofundamento acadêmico em alto nível, como nós vimos hoje. Convido realmente a todos, mais uma vez, a participarem das nossas atividades. A gente vai programar agora para o ano de 2021, então que enviem realmente sugestões, ideias, estamos abertos nessa programação e faço votos a todos de um excelente Natal, em paz, em harmonia, saúde a todos e as suas famílias, e que esse próximo ano será desafiador, mas certamente nada parecido com o que nós passamos em 2020. Então, que fique de lição realmente do que vale da nossa união, da nossa, o nosso papel aqui nessa terra, o que a gente está aqui para aprender, viver, fazer o melhor a cada dia que a gente pode. Então, assim eu queria concluir. Não sei se o Rodrigo quer fazer alguma consideração final. Eu só queria agradecer a Débora, a Helena, o Mário, realmente foi enriquecedor o debate de hoje. E agradecer quem nos acompanhou também. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos, boa tarde e logo estamos juntos num próximo evento, se Deus quiser.
Um abraço.